Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso IRGcast e sempre trazendo pessoas renomadas nesse nosso mercado de saúde. E aqui o mercado de saúde de Goiás, Foco, Goiânia. Estamos aqui hoje com uma pessoa que é referência no mercado na área comercial, que é o tema que a gente vai estar tratando hoje, né? Como é que são as questões relacionadas à questão comercial, mas também um médico de referência, um urologista de referência aqui no nosso mercado. Dr. Frederico Xavier, seja muito bem-vindo aqui compartilhar conosco essa sua história, essa sua experiência e falar um pouco aí sobre esse tema importante que são os bastidores da área comercial, né? Muita coisa acontece ali, é muito fácil para as pessoas deduzirem, acharem que a coisa apareceu, está ali, está pronto, mas entre o estar pronto e fazer aquilo acontecer, acredito eu que seja uma jornada aí difícil. Muito bem, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco aqui a sua história pessoal, o seu passado, aquilo que é interessante que pode também ser compartilhado, né? Não tenha dúvida disso. Então, falar um pouco dessa sua história pessoal, sua história profissional. Esse aqui é um momento de compartilhar tudo que a gente puder com esse nosso público seleto, que é o público da área da saúde. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, estar falando um pouco sobre a minha vida e estar trazendo um pouquinho mais aqui de conhecimento também para a nossa sociedade, para toda a nossa população. Obrigado. Então, a gente vai falar que são os bastidores da gestão comercial, né? E eu queria que falasse um pouco, antes de entrar nessa questão dos bastidores, de falar um pouco dessa sua carreira na área comercial, já há alguns anos à frente da Unimed. Me fala um pouco da sua história, de onde veio, como é que foi a sua infância, como é que você descobriu o seu interesse pela medicina, como é que foi essa jornada até entrar para a faculdade, fazer a sua residência, fez a sub também? Sim. Então, foi as suas especializações. Fala um pouco. Acho que o público, me parece, não, é uma pessoa bem reservada. Eu acho que o público tem um interesse. Quem é Dr. Frederico? O que ele traz na sua essência? Olha que é o momento aí de fazer esse compartilhamento. Claro, perfeito. Eu nasci em 1981, então hoje eu tenho 45 anos. Sou casado com a Ana Flávia. Tenho 2 filhos, o Pedro e o Caio. O Pedro tem 8 anos, o Caio completa 7 anos, agora no próximo domingo. Eu sempre fui uma criança bem ativa, gostava de fazer esporte, sempre gostava muito de me comunicar e às vezes perguntar por quê. Eu nasci no Mato Grosso, a minha família toda é de Goiás, numa cidade próxima aqui, que é Paraúna. Mas quando eu nasci, meus pais moravam em Rondonópolis. E aí eu fui até próximo, nasci em Alto Araguaia, uma cidade também no Mato Grosso e próxima de Rondonópolis. Morei em Cuiabá até os 7 anos. Depois eu mudei para Goiânia. Viveu aquele calor lá de Cuiabá, né? Vivi bastante. Realmente já era muito quente, né? E aquela época ainda não tinha tanto ar-condicionado, né? Hoje, quando a gente chega em Cuiabá ou Palmas, outras cidades, todo carro com ar-condicionado, ônibus com ar-condicionado. Ar-condicionado naquela época era o luxo. E aí, quando eu era pequeno, eu estudei no Colégio Objetivo, na Avenida T2. E foi uma transição onde estavam começando alguns colégios aqui a despontar para pré-vestibulares. E a minha irmã tinha passado na Universidade Federal do Mato Grosso
E aí meus pais resolveram voltar para Cuiabá. Meu irmão fazia medicina lá à época, em Cuiabá. E aí eu pedi para eles que ficassem em Goiânia, que ficassem morando aqui, para que eu pudesse estudar. O colégio, aquela época de 2º grau, que nós chamávamos, ele era um pouco melhor, ele tinha uma aprovação um pouco melhor para a medicina. E foi onde eu decidi dedicar um pouco mais e estudar para tentar passar no vestibular. Então eu já tinha um irmão que fazia medicina. Eu tenho 2 tios médicos que são urologistas. Então sempre tive essa convivência com a medicina, com o médico, com o fato também de cuidar, o fato de ajudar as pessoas. Eu acho que isso também me trouxe um pouco a vontade, o desejo de querer fazer medicina. Eu passei no vestibular em 2000, passei na Universidade Federal de Goiás, morei aqui 6 anos. Nesses 6 anos, os primeiros 3 anos eu dei bastante aula particular para conseguir me sustentar à noite, final de semana, aula de física, química, matemática. É um estudioso. E aí, após o 3º, 4º ano, eu comecei a fazer esses exames médicos, exames de clube de final de semana, no verão, para ajudar um pouco com a despesa e para terminar a faculdade. Quando eu formei em 2005, aí eu trabalhei quase 1 ano, 10 meses em Paraúna, que é a cidade do interior próximo, no programa de saúde da família, onde eu atendi crianças, idosos, gestantes, fiz parto, pronto-socorro, casos graves. Está na veia, né, a questão de que o médico, a maioria não sei se eu estou exagerando, as pessoas que se formam não querem fazer esse tipo de atividade, né, no interior e pegar lá a atenção básica, que é a formação, né, pelo menos é a orientação do Ministério da Saúde, é o médico ser formado para atenção básica. A questão da especialização é depois, é residência, mas ele tem que ser bom naquilo. E poucos querem seguir essa jornada, né? Tocou num assunto, Renato, que eu admiro muito. Veio com então José Serra à época. Eu cheguei aí depois, quando eu estava, inclusive, alguns anos após fazendo o fellow de urologia em São Paulo, cheguei a conhecê-lo, ajudei o meu chefe a realizar uma cirurgia também, ele em conjunto. E aí, o programa de saúde da família, o desenho dele, ele é ótimo. Ele tem toda a equipe, tem a enfermeira, tem os assistentes, tem as visitas domiciliares. Mas antes disso, quando eu formei, eu não saberia se eu ia direto para a residência. Eu falei, eu quero ser médico. Então, assim, para isso eu tentei estudar, tentei colocar em prática. Então, eu era voluntário aqui no Hugo, no último ano de faculdade, todas as sextas à noite eu acompanhava a sala de emergência com os médicos, os atendimentos de pronto-socorro. Sem vínculo com a universidade. Sem vínculo com a universidade, voluntário. Cheguei lá, pedi para participar. Com maternidades também, para tentar conduzir um parto normal, atendendo urgência, emergência. Nesse período que eu estive em Paraúna também, logo no início, eu fiz o curso de urgência clínica, cirúrgica, que é o ACLS, o ATLS. E ali me deu uma gratificação muito grande quando eu trabalhei em Paraúna. Realmente você sentia que estava cuidando da saúde da população. Toda segunda-feira eu atendia num assentamento rural. Tinham lá mais de 100 famílias, no qual eu atendia. A gente via a progressão de ganho de peso das crianças, da evolução do pré-natal das gestantes. Bacana. Do cuidado da hipertensão dos pacientes. Então isso realmente trouxe para mim uma gratificação muito grande e acabou sendo recíproco também, que quando eu pedi, depois de 10 meses, que eu pedi a minha rescisão, o meu desligamento ao prefeito, as pessoas dessa comunidade, desse assentamento, foram na prefeitura para reclamar, porque tinham perguntado por que o prefeito tinha mandado o Frederico embora,
sendo que ele estava fazendo um atendimento bom. E eu imagino que isso foi lançado antes de 2000. Foi. Eu já tenho um exemplo negativo, por exemplo, do meu irmão que trabalhou logo que ele formou, um pouco antes. Ele trabalhou 3 meses no interior do Mato Grosso, não recebeu um salário. E ele conseguiu receber agora, tem pouco tempo, mais de 20 anos depois, que caiu em precatória. Então eu acredito que se tivesse um plano de carreira para os médicos, nós tínhamos um desenvolvimento nesses 20 anos muito melhor dessa interiorização da medicina, com esse cuidado da atenção primária à saúde. Mas aí, essa época, eu decidi que eu queria fazer especialidade até para não depender muito de cargos de indicação, mais aquilo que fazer com o que eu realmente gostava. Eu decidi fazer residência em cirurgia geral. São 2 anos de residência, eu fiz em São Paulo, no servidor público municipal. Nesses 2 anos foi onde eu pensei ir depois, né? Então eu cheguei a pensar em fazer cirurgia do trauma, que tinha na USP, cirurgia vascular, cirurgia plástica, cirurgia cardíaca, e tinha urologia, que eu também gostava também, tive uma aproximação pelo fato de tratar homens, mulheres, crianças, idosos. Foi onde eu me senti mais à vontade e gratificado ali, foi onde eu fiz prova para a residência e passei em urologia na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, eu me mudei de São Paulo para Vitória, morei lá durante 3 anos. Nesse momento eu já era cirurgião geral, a especialização de cirurgia. Então eu fazia a residência em urologia, estudava e conseguia trabalhar para me manter também com os plantões de cirurgia geral, de urgência, emergência, em hospitais, em pronto-socorro, de todo o estado do Espírito Santo. Lá foi onde eu conheci a cooperativa dos cirurgiões do estado do Espírito Santo, que é a Coperciges, onde eu virei cooperado também à época e tenho um orgulho, uma satisfação muito grande que me ajudou e que me deu ali possibilidade de trabalho com dignidade. Foi onde eu até também conheci várias cidades do interior do Espírito Santo, Colatina, São Mateus, Barra de São Francisco, onde eu consegui também trabalhar, às vezes finais de semana, feriados. Quando eu terminei a residência em urologia... Essa sub é o quê? 2 anos também? A urologia são 3 anos. 3 anos. E aí, quando eu terminei a urologia, tinha recém-inaugurado há 1 ano um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. E era uma área onde eu gostava muito, ele era vinculado ali, ainda hoje à USP. Foi até, no caso, o Serra que conseguiu também, em sua gestão, o governo à época. E como tinha um processo seletivo para se candidatar, para virar fellow, para fazer essa pós-graduação, ou esse fellow em uro-oncologia. Foi quando eu me candidatei para fazer, e à época era híbrido. Ficava 6 meses no ICESP, que é da USP, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e 6 meses com o professor Miguel Srugi. O professor Miguel Srugi, à época, era o professor titular da cadeira de urologia da USP e a gente ficava esses 6 meses no seu consultório próprio, no Sírio-Libanês, ali do lado, em frente ao Sírio-Libanês, e ele operava seus pacientes no Hospital Sírio-Libanês. Foi onde eu fiquei 6 meses no ICESP. Os 6 meses seguintes eu fiquei com o professor Miguel, junto com mais 2 colegas, fellows, então nós éramos 3, e onde realmente eu fui com uma ideia de aprender técnica, laparoscopia no ICESP, que realmente eu aprendi. Era um volume muito grande, com excelentes profissionais, muito bem formados. Mas um dos principais aspectos que me tocou foi a pessoa do professor Miguel,
que realmente ele me fez ver um outro lado do relacionamento humano, que é a maneira como tratar as pessoas, de ter empatia, de se envolver. Que é um diferencial hoje, né? Não deveria ser, mas é um diferencial hoje você ter médico com esse perfil, né? Realmente é um diferencial muito importante, mas o que me trouxe muita felicidade à época, pelo fato, não só o fato de eu saber a técnica, ou a teoria, ou a prática, mas pelo fato realmente da gente entender maneira de se cuidar e o cuidado pelas pessoas. Então foi um ano também onde eu tive muita experiência. Fiquei muito feliz à época que o professor Miguel chegou até me convidar para ser assistente dele e continuar com ele depois do fellow. Mas aí eu já tinha feito alguns projetos, foi onde eu tinha já estava tudo organizado com uma carta de indicação para eu ficar alguns meses em Los Angeles aprendendo um pouco sobre cirurgia robótica e também com propostas para retorno a Goiânia. E, inclusive, eu já tinha feito a prova também da Unimed Goiânia, da cooperativa, no final de 2012. Então, eu me planejei, eu fiquei em Los Angeles 3 meses. Depois que eu voltei direto para Goiânia, comecei a trabalhar aqui e já atendendo também os pacientes também que tinham Unimed, até porque eu tinha feito a prova no final de 2012. Nossa, que jornada brilhante, hein? E muito esforço, né? Você traduziu isso aí em poucos minutos, mas se você pegar cada ponto desse, a dedicação, deve abrir mão de muita coisa para você estar fazendo plantão, estar estudando, enfim, não é uma jornada, não é fácil, né? Eu convivo hoje com a Ana, né? Médica, o meu enteado se formou, fez cirurgia geral, agora está fazendo a sub em mastologia, né? Principalmente naquela época inicial, que é o R1, que é o sofredor, né? Então a gente vê que é um esforço muito grande, é uma dedicação, são anos de investimento em estudo, né? E que quando a gente chega a um determinado ponto na vida, a gente fala assim, poxa, valeu a pena. O importante é isso, você olhar para trás e ver que valeu a pena todo esse esforço que você fez, né? Mas aí você voltou para Goiânia e foi para a Unimed. Foi quando começou a sua história na Unimed, né? Como médico, não, um prestador, um cooperado, né? Que contribui ali, né, naquele processo de cooperativismo. E como é que foi a sua jornada seguinte, que foi estar como gestor? A sua gestão não é só desse nova gestão, né, vamos dizer assim, né, que assumiu recentemente a cooperativa. Conta um pouco aí dessa sua jornada Unimed. Perfeito, Renato. Em 2000, quando eu passei para a medicina, foi quando meu pai ele faleceu. E aí eu fiz, peço até desculpa, eu fiz esse comentário justamente porque a frase que o senhor disse era, ele gostava muito de história, chegou a dar aula de história e não tinha o autor ainda, eu já tentei descobrir, não consegui, mas desde que, apesar da dificuldade do caminho, eu faria tudo novamente. E é bem parecido isso com essa jornada. Se a gente pegar, foram mais de 13 anos, né, só de graduação, em faculdade, em residências. E isso tem provas, desafios, noites sem dormir, frio, por exemplo, em São Paulo, atendimentos em pronto atendimento no meio de favelas em São Paulo. Isso realmente traz um risco, né? Mas graças a Deus eu tive muita maturidade para planejar, para seguir, para ter paciência, né? E para chegar assim onde eu cheguei.
Realmente eu faço parte de gestões, por exemplo, e gestão, no caso da Unimed Goiânia, eu participo das reuniões com direito à voz e voto, das reuniões do Conselho de Administração desde 2016. Como que aconteceu isso? Como que eu fui parar lá? São 10 anos, né? São 10 anos. Quando eu retornei em 2013 para Goiânia, e aí fazia vários, devido até à tecnologia, procedimentos como tratamento de cálculo renal endoscópico ou percutâneo, cirurgias laparoscópicas, conhecimento em cirurgia robótica. Isso me trouxe, eu fui convidado para participar da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia. Em uma dessas reuniões da sociedade, foi discutido uma pauta que teria lá uma vaga para o representante da especialidade de urologia, tinha uma cadeira, na Unimed Goiânia. Eu me dispus, então eu fui eleito como os próprios urologistas cooperados votaram, eu fui eleito como representante da urologia na Unimed Goiânia. E aí a próxima reunião iam juntar todos esses representantes e iam eleger um coordenador. E o que me chamou a atenção e algumas pessoas estimulando, acabou que eu coloquei o meu nome à disposição e fui eleito como coordenador do Conselho de Especialidades da Unimed Goiânia em 2016. Então, de 2016 a 2020, eu fiquei como coordenador do Conselho de Especialidades, que eu participava das reuniões do Conselho de Especialidades e das reuniões do Conselho de Administração. De 2020 ao final de 2022, eu fiquei como diretor de mercado, que é diretor comercial da Unimed Goiânia, uma área executiva, onde nós pegamos a transição entre mudança até na governança entre Conselho de Administração e diretoria executiva. Em 2023, eu fiquei ali um ano e pouco, como conselheiro de administração da Unimed Goiânia, e desde 2024 eu estou atualmente como diretor de mercado, diretor comercial da Unimed Goiânia. Então, essa área de gestão na Unimed, ela tem geralmente aí em torno de 10 anos. E como é que funciona? Qual é o papel desse gestor de mercado comercial? Como é que é essa diretoria? A diretoria hoje é uma diretoria de cadeira executiva, né? No caso, são médicos cooperados que são eleitos. Hoje, no Estatuto Social, ele tem um mandato ali de 4 anos. E ele responde desde pela gestão dos planos de saúde, dos produtos, do relacionamento com seus clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, com associações, entidades. A gestão também da venda desses produtos, que engloba hoje a corretora da Unimed Goiânia, e a gestão do marketing, que entra desde o marketing institucional e o marketing também em campanhas, em varejo também, na aquisição de novos clientes. Todas essas áreas ficam vinculadas à diretoria de mercado comercial? Todas essas áreas, ficam vinculadas à área da diretoria de mercado. Muito bom. E o que acontece, essa questão dessa pauta nossa, que é a questão dos bastidores, né, dessa gestão? O que quer dizer isso? O principal, Renato, quando a gente pega, como o senhor disse no início, às vezes eu vejo só o resultado, ou só vejo na mídia, ou só vejo uma campanha, e como é feito todos esses bastidores. A pessoa realmente que está lá, ela precisa entender do mercado, entender do meio, entender realmente para saber como está e para planejar onde seria o ideal, onde poderia chegar. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei nessa transição, que eu entrei na diretoria de mercado em 2020, nós tínhamos acabado há poucos meses
de uma transição muito grande aqui, que foi a venda do Grupo América, com mais de 200 mil beneficiários, para o grupo da Apvida. E aí a Apvida entrou aqui realmente em todo o estado, com muita força, com marketing bem agressivo, com preço também bem baixo, e chegou comprando carteira, comprou a Samed, mais 20 mil vidas posteriormente. Então isso trouxe uma transição e que realmente mexeu no mercado, né? Não só mexeu no mercado, mas como a gente já tinha um diagnóstico que não dava para ficar mais parado, e a gente precisava se movimentar. Eu acredito que isso é bom para a sociedade. A concorrência, a movimentação de mercado, ela tira assim, as pessoas, às vezes, da zona de conforto, tentando ali ela conseguir atender a novos desafios e a novos planejamentos. E logo a seguir veio a pandemia. Como o senhor disse, acho que foi dia 13 de março, mais ou menos, no início de março de 2020. E veio também junto aí, uma novidade, que foi a implementação aqui, a inauguração do antes Hospital Orion, que era uma gestão do Einstein, e depois que o Einstein comprou e ficou o Hospital do Einstein, e aí também entrando em outros hospitais públicos. Então isso mexeu um pouco o mercado, mexeu toda a movimentação da área da saúde, e não só dos profissionais, mas até também dos clientes, frente ao desafio da pandemia, o desafio de locomoção, desde em relação à renda, desde uma cirurgia eletiva, desde um check-up que às vezes ele deixou de fazer e atrasou, retardando ali um tratamento de um câncer, mas também dos players que realmente enfrentaram e foram ali no combate da pandemia. E como é que vocês passaram por todo esse processo? Gerou desgaste, arranhou a gestão? Como é que vocês passaram por esse momento, que foi um momento complicado para todo mundo, todas as áreas? Gerou desgaste, inclusive eu ainda comentei, preocupado ainda com... Nós precisamos sempre estar com a oxigenação da carteira. A Unimed Goiânia hoje conta com mais de 400 mil beneficiários. Nós temos ali todo mês beneficiários que saem ou porque não conseguem pagar por inadimplência ou porque são desligados da empresa, e nós temos beneficiários que entram. Essa quantidade de beneficiários, essa manutenção da carteira, essa oxigenação da carteira é o que traz sustentabilidade para que hoje, por exemplo, a Unimed consiga pagar um tratamento do Frederico de alto custo, e todos pagando, e amanhã o Frederico pagando mensalidade ajude a pagar um tratamento do Renato, por exemplo. Então, essa preocupação em relação à manutenção das vendas, das comercializações, a manutenção, inclusive, de mesmo com crise, às vezes também financeira e comércio fechado, a gente dizer para a população: pode continuar pagando o seu plano de saúde, que nós da Unimed Goiânia, nós estamos aqui trabalhando para poder te atender. Então isso a gente passou do dia, a gente não parou em dia nenhum. Esse relacionamento com os clientes, com os novos clientes, as vendas, o marketing, a comunicação, mas a gente conseguiu se reestruturar muito no digital, muito na venda online, oferecendo vários canais de proteção também para todos os nossos colaboradores, nossos profissionais, para continuar enfrentando e cuidando da população. E o que a gente percebe também, Renato, que lógico que mesmo nesse início, e veio pandemia, e nesse período, por exemplo, em 2017, eu fiz um curso na Universidade Católica de Lisboa sobre gestão em saúde.
em 2020, 2021, eu fiz um MBA pela FGV em Gestão e Saúde, com mais de quase 2 anos ali de duração. Então, era uma área também que eu gosto muito e que eu precisava realmente sempre estar aprendendo e sempre estar tentando aperfeiçoar. Hoje, atualmente, mesmo com o trabalho, a correria do dia a dia, eu estou fazendo uma pós no Easy, que é também voltado para CEOs, voltado para gestão em saúde, e uma área mais comercial. O Easy é um instituto, né, que faz essas pós-graduações, MBA, só que eu estou fazendo via o Sescop e ela é online. O Easy é em São Paulo. E também um pela Unimed do Brasil, que é o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes de Mercado, justamente para tentar sempre aperfeiçoar mais ainda esse relacionamento comercial. Eu acho que a gente nunca pode parar, né? A gente sempre tem que estar procurando adaptar, procurando aprender um pouco mais, principalmente com essa velocidade que tem de informação que nós temos hoje. Eu me coloco como exemplo de algumas coisas, né? Como executivo, você não pode parar. Meu mestrado eu concluí agora, com 63 para 64 anos, né? E antes tinha feito uma especialização em liderança, em tecnologia e inovação, inclusive foi o que me levou a mudar meu trabalho de mestrado. Eu estava falando sobre a segurança, experiência do paciente, eu mudei para a questão de tecnologia e inovação, foi onde eu fiz um artigo, né? E esse artigo depois virou um capítulo de um livro, do livro que a gente escreveu a 4 mãos, que fala sobre a influência do executivo o impacto das decisões dele, ou da falta de tomada de decisão, o impacto nos resultados da instituição, que é um dos problemas que eu vejo que ainda persiste, que é a falta de preparo dos executivos, de não procurar o seu autodesenvolvimento, está sempre buscando o estudo, está sempre buscando se atualizar. E quando ele não faz isso, e quando você tem, como o senhor falou, a questão da tecnologia e inovação, está aí, direto. A cada momento você tem uma situação nova, uma coisa nova, para que você tome a decisão. E quando você não tem uma equipe, quando você não tem a sua formação, e você não tem uma equipe que possa lhe sustentar para a sua tomada de decisão, o impacto no negócio ele passa a ser um impacto negativo, eu não tenho dúvida disso. Trazendo um pouco na questão de mercado, eu sempre procuro, às vezes eu trago essa questão que eu vivenciei em 2002, 2003. Olha quantos anos atrás a gente está falando, foi quando eu tive um contato com a verticalização, né? A gente foi em Salvador, era um sócio minoritário, mas comprou o hospital, e aí a gente foi evoluindo. Home care, então, empresa de home care, então tinha um hospital de média e alta complexidade, então a gente foi para o OPME, porque é uma coisa que tem um impacto, principalmente naquela época. Hoje tem um pouco mais regulado, eu não tenho assim o contato direto, mas eu vivenciei na época da pandemia, eu vivenciei ainda a questão do OPME. Mas lá atrás, a gente trouxe isso para dentro. MatMed também, a gente montou uma distribuidora, onde que a gente, além de atender o nosso negócio, a gente vendia um mercado, então trabalhava com licitações, então eu tinha um poder de compra muito grande, eu comprava caminhão de soro, comprava caminhão daquilo, então eu conseguia ter um custo menor para atender a unidade e gerava esse negócio, gerava resultado no mercado. E aí teve a oportunidade também de uma operadora, que ela era conduzida por 4 ou 5 hospitais filantrópicos, não lembro na época, e aí a ANS falou assim, não pode. E aí eles tiveram que passar a carteira, passar o negócio, e a gente assumiu, e foi quando a gente criou também um plano, né? A gente desenvolveu um modelo para atender o nosso negócio. O hospital era uma coisa que a gente fazia a venda casada, enfim, um modelo desse. Então, eu vivenciei
a questão lá em 2003, que muitos falam hoje de verticalização. Não era numa situação de estrutura como tem hoje, na discussão que é, as análises que são feitas para tomar decisão, mas foi muito interessante que a gente conseguiu enxergar o negócio de forma sistêmica, né? Hoje, isso impactou, lógico, diretamente nos custos, né? Em redução. Então, a gente se tornou um pouco mais competitivo, porque nós tínhamos uma carteira muito boa de clientes. Não era só Unimed, não era só Bradesco, era bem diversificado. Então, nós tínhamos praticamente todas as operadoras, todos os planos de saúde que nós atendíamos. E, com isso, a gente conseguiu, com a nossa operadora e com todo o sistema de verticalização que nós tínhamos, a gente conseguiu impactar na redução de custos. Isso foi bom naquele momento. Hoje, também, agora, trazendo para os dias de hoje, a gente vê que tem um problema persiste de anos, que é aquela briga, né? Aquela briga de queda de braço entre operadora e hospital. Vamos falar de hospital, que de tudo isso é o que tem maior movimento, é o que movimenta maiores valores dentro desse negócio. E é sempre uma discussão complicada. Eu já participei de diversos congressos, coloca-se na mesa as pessoas para discutir, não, vamos buscar, vamos trabalhar nisso, aquilo, mas sempre fica, eu te gloso, aí eu faturo mais, porque eu sei que você é glosado, fica naquela discussão, e isso acaba impactando de forma negativa no negócio como um todo. Se eu estiver falando alguma coisa errada, doutor, por favor, me corrija, viu? Interceda, para ver se eu estou cometendo algum pecado aqui em falar alguma coisa aqui indevida. Mas, isso sendo uma verdade, quais são as ações estratégicas hoje que uma operadora pode fazer para ter esse ganho, reduzir essa questão, né? Porque eu vejo isso quando se tem a busca do interesse das partes envolvidas. Vamos sentar e vamos ver o seu interesse, meu interesse é esse, e como é que faz para a gente conviver junto. Vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido? A gente tem pensado bastante, né? Lógico que no caso da operadora, Renato, existe um conselho, existe a assembleia, existe a diretoria executiva. E cada diretor ele responde por uma área, né? Algumas decisões são colegiadas. Um modelo ideal, eu acho que o Brasil ele ainda vem se adaptando, né? A própria Agência Nacional de Saúde diminuiu aí quase pela metade nos últimos 10 anos a quantidade de operadoras de saúde. Então, isso era, inclusive, até um planejamento da própria agência, né, para que fiquem as operadoras maiores até em relação à sustentabilidade, em relação ao mutualismo. Então, às vezes, uma operadora, quando ela é muito pequena, se chega um tratamento com um imunobiológico ou um tratamento de alto custo, às vezes ela não se sustenta e pode ali trazer prejuízo aos outros beneficiários que vão ficar sem o tratamento. A saúde nossa, como um modo geral, seja pública, seja privada, ela precisa de algumas adaptações. Nós temos desde a Constituição de 88, nós temos a Lei 9656, que eu acho que é de 2000, que colocou a regulamentação dos planos de saúde, que os planos passaram a ter uma regulamentação da Agência Nacional de Saúde. O próprio reajuste do plano, quando pessoa física, ele foi regulamentado ali pela agência, com critérios, regido pela agência. Isso trouxe aí também que várias operadoras parassem de comercializar ali a pessoa física para tentar algum reajuste maior na pessoa jurídica. O fato que realmente não é tão simples, não tem uma receita de bolo. E eu acredito muito no que o senhor disse quando a gente fala das pessoas. Então, para a gente, por exemplo, na Unimed Goiânia, nesses 6 anos, nós entregamos muito resultado na área comercial. Nós implementamos o produto Aurum, nós implementamos um produto Rede Livre
com a rede mais estruturada, com menos desperdícios, diminuindo frequência de utilização, às vezes, desnecessárias. Nós entramos com um produto low cost, que é a Unimed do seu jeito. Nós estamos entrando agora com o produto Cuidar Mais, em parceria com a PASEG, com a Unihosp. Então, nós fizemos a total classificação, a reclassificação dos produtos da Unimed de Goiânia, e tentando atingir ali vários critérios, sempre mantendo a qualidade, sempre também regido pela agência. Então, quando a gente fala em reestruturação, nós reestruturamos o canal de relacionamento com o contratante, ele foi totalmente reestruturado. Nós tínhamos uma carteira de pool de risco, que são as pequenas empresas em torno de 20 mil vidas, hoje está com 60 mil beneficiários. Isso traz uma sustentabilidade muito maior para essas empresas menores. O marketing, ele ganhou vários prêmios, inclusive da Unimed do Brasil, agora recente da Federação, do Poplist, nacionais, inclusive, tentando o quê? Tentando mostrar o seu principal propósito, que é a entrega de saúde, o cuidado da nossa população, que é o trabalho digno também do médico, do profissional de saúde. E para a gente ter isso, a gente sempre tem que lembrar do propósito, a gente tem que ter uma capacitação, treinamento, curso, aprender, mas a gente tem que ter pessoas boas ao nosso lado, pessoas também capacitadas, pessoas com os mesmos valores e pessoas também que conseguem repassar essa liderança. Então, como o senhor disse, o gestor, o CEO, o executivo, o líder, ele tem que estar capacitado, mas ele tem que dar exemplo. Ele tem que encantar os seus colaboradores, encantando os seus clientes internos, ele vai sim encantar a população. Então, isso tudo que a gente conseguiu entregar na gestão comercial foi com a ajuda de pessoas boas que ficaram ao meu lado para que realmente a gente, dentro de um planejamento, consegue entregar resultados. Resultados, por exemplo, com a própria corretora Unimed, que a gente reestruturou toda a equipe, com foco na consultoria de venda de plano de saúde. Não é simplesmente ir lá e vender um plano. Né? Vender o que aquele cliente quer e realmente o que ele precisa e o que ele consegue pagar. E além disso também, existe também a venda de seguros, seguro de vida, previdência, seguro de carro. Está no escopo também da corretora. E o escopo nosso, a grande vantagem nossa é que a corretora, o foco ali não é o lucro. O foco é entregar uma consultoria financeira. O Frederico tem 2 filhos pequenos, o que ele precisa? De uma previdência, ou ele precisa de um seguro de vida, ou qual a renda dele. Então, fazer essa consultoria, entregar esse resultado para o cliente. Isso realmente traz exemplo para os consultores que nós estamos liderando, que traz com que realmente o que ele está vendendo, o que ele está trabalhando, isso impacta a vida das pessoas, isso traz segurança, isso traz felicidade para todos. E a longo prazo, esse cliente também fideliza ele, gera menos insatisfação, mais satisfação esse cliente e que ele possa estar representando a nossa marca. Não é à toa que nós saímos aí há 6 anos atrás com 340 mil beneficiários e nós crescemos mais de 60 mil beneficiários, quase 70 mil beneficiários, chegando aí a mais de 400 mil beneficiários. E planejamento desse ano, chegar a quanto? Esse ano a gente não tem um projeto de crescimento, Renato. Por quê? A gente sabe a situação econômica do nosso país. E a influência, inclusive, de externa, né? Justamente. Taxa de juros muito alta. É um ano que tem eleição. É um ano que tem Copa do Mundo. É um ano que tem muitos feriados. Manter já está bom, né? E nós temos também uma concorrência que vem brigando muito por preço. É lógico que nós precisamos
ter um preço competitivo, um preço bom para o cliente, mas a gente precisa ser sustentável ao longo do tempo. Então a gente fica tentando equilibrar ali, entregando cuidado para a população, para a sociedade e também tentando esse cuidado. Então, se a gente conseguir manter, que eu acredito que a gente vai conseguir manter a carteira com os 400 mil beneficiários, que é uma cidade de grande porte hoje, os desafios são grandes, isso para nós já é satisfatório. Nessa visão de manutenção de mercado, de olhar para essa questão que a gente fala entre o prestador e a operadora, o senhor citou aí no momento, falou da questão da parceria, né, com a PASEG, que é uma associação que tem nela os grandes hospitais, né, hospitais de alta complexidade, e também a Uniosp, né, que faz parte desse processo. Esse modelo aí é um modelo que já se propõe também a ter uma qualidade com um menor custo ou com um custo compatível com a qualidade que tem, e isso despertar interesses em novos clientes, como já teve nos outros produtos que já foram lançados também. Como é que está essa situação desse produto por você? Perfeito. Essa pergunta é excelente, Renato. E voltando só um pouquinho, quando a gente fala verticalização, falou-se muito no sistema Unimed de verticalização nos últimos 10 anos, né? Só que a gente, como tem muitas reuniões, feiras com vários grupos, não significa também que se a Unimed é verticalizada, o hospital da Unimed ou o serviço ele tem um menor custo. Isso vai depender da gestão, da estratégia que aquela Unimed está levando e do gestor que está dentro daquela unidade, dentro daquele hospital, para tentar trazer esse menor custo. Essa transição que a pandemia nos trouxe, ela nos trouxe uma velocidade muito grande em tecnologia de informação, em inteligência artificial, e eu acredito mais do que ser uma rede, uma operadora totalmente verticalizada, ela ter parcerias com pessoas, com empresas que têm o mesmo valor, que têm o mesmo caráter e com controle e com distribuição de resultado e distribuição de risco, no caso de prejuízo. Isso foi o que a gente conseguiu construir com a PASEG, com a Unihosp. Então, é um modelo de atenção primária à saúde, é um modelo de cuidado do plano de saúde, onde a gente vai ter um ticket menor, a gente vai manter a qualidade e a gente vai ter essa parceria onde a gente consegue em prontuário eletrônico, em geolocalização. Então, nós temos a tecnologia hoje a nosso favor para poder diminuir a possibilidade de desperdício ou de fraudes, trazendo ali um cuidado da saúde com menor custo e um maior acesso da população, outros que às vezes não têm condição, para que tenham Unimed Goiânia e para que a Unimed possa, junto à Unihosp e à PASEG, cuidar da saúde da população ou até mesmo da empresa dessa pessoa. Muito bom. Estratégia muito interessante aí. Vai incomodar, não vai? Já está incomodando. Já está incomodando. Né? Realmente, da mesma maneira que eu acredito muito, como o senhor disse, que uma decisão de um gestor ela traz vários impactos positivos ou negativos, ou às vezes até o fato de não decidir. Né? Mas quando a gente tem pessoas boas e trabalha com pessoas boas, com os mesmos valores, realmente a gente consegue seguir, consegue, independente às vezes de vaidade de alguns, ou às vezes nós, seres humanos, temos às vezes a dificuldade de mudança ou de adaptação, né? Mas isso ao longo do tempo, com muito trabalho, com conversa,
a gente As coisas consegue vão realmente ajustando. trazer esse benefício e ajustar. Muito bem. Você falou em tecnologia, inovação, inteligência artificial. Vamos mudar um pouco o assunto aqui. Vamos lá, a 17 de junho, que é quando vai ter o Conexão Sebex Goiás, né? Que o senhor vai estar fazendo parte de um painel, que é a inteligência artificial na gestão em saúde, eficiência, dados e sustentabilidade, que traz como objetivo de debater, né, a inteligência artificial, a tomada de decisão, a gestão baseada em dados, redução de desperdícios, previsibilidade, produtividade, sustentabilidade financeira, onde que vai estar ali nessa mesa, junto com pessoas também de altíssimo nível, debatendo esse tema. Nessa tua câmera aqui, qual é a mensagem que você passa para esse público que está lá assistindo o que vai ser compartilhado? Eu sou um apaixonado pela tecnologia, né? Eu brinco muito, eu faço bastante cirurgia robótica, desde quando eu estive em Los Desculpa Angeles. lhe interromper, porque passando aqui. Eu queria também que depois, concluir essa linha de raciocínio, falar sobre a questão da cirurgia robótica, que é uma coisa que é muito recente e tem muita gente que não tem a noção dessa complexidade e da importância que é o procedimento sendo feito dessa forma. Mas pode concluir. E quando a gente fala em tecnologia, eu me sinto muito confortável. E eu acho que ela, bem utilizada com pessoas boas, a gente vai trazer rapidamente grandes transformações boas para a nossa sociedade. Não é só o fato de uma consulta online ou de uma pessoa que está, às vezes, no interior, mas é um acompanhamento de um exame. Por exemplo, um detalhe pequeno quando a gente fala em tecnologia. Um grupo de saúde, ele identificava lá no seu prontuário eletrônico quais pacientes que tinham uma alteração de uma certa arritmia, que é uma fibrilação atrial. Aí ele cadastrava lá de tantos beneficiários, uma certa porcentagem estava mostrando aquela alteração. Quem tem fibrilação atrial, ele obrigatoriamente tem que usar anticoagulante para evitar um AVC, um acidente vascular cerebral. Então, ele buscava com a tecnologia quem estava com essa arritmia, ele entrava no prontuário se esse paciente estava com receita de anticoagulante ou não, e o robozinho entrava em contato, ou marcava uma consulta, ou perguntava, ou avisava que ele tinha que procurar o médico para iniciar um anticoagulante. Então, às vezes, algum detalhe pequeno que a própria tecnologia já avaliou o exame, já mandou esse contato. Então, não é que ela esse medo, vai tirar o trabalho do médico. Ela vai deixar o médico para fazer o que realmente importa, que é cuidar por inteiro do paciente. Falando da cirurgia robótica, por exemplo, nós temos, hoje praticamente a maior empresa do mundo, pioneira sobre cirurgia robótica, que é a Intuitive. Em todos esses anos, em mais de 30 anos, ela catalogou todas as cirurgias robóticas que o cirurgião executava. Primeiro, é bom a gente falar o que é a cirurgia robótica, né? Interessante. Não é o robô que opera sozinho. O robô ele tem 4 braços, que o cirurgião acopla esses 4 braços. No meu caso, que trabalho muito com próstata, na barriga do paciente, eu tiro a luva, eu saio e através de um comando, de um joystick, como se fosse um videogame, eu movimento as pinças desse robô. E o que isso ajuda? Isso traz mais destreza, maior possibilidade de movimentação da agulha, da tesoura, dos fios. Então, isso traz uma maior delicadeza. No caso da próstata, os homens, quando faziam cirurgia convencional, muitos homens com sequelas, com incontinência urinária, com disfunção erétil,
com impotência sexual. Por quê? Às vezes machucava, lesava o nervo desse paciente responsável pela potência, às vezes o esfíncter responsável pela continência urinária. Com a cirurgia robótica, com essa maior destreza, essa maior delicadeza na movimentação das pinças, isso trouxe o quê? Manteve a cura no tratamento do câncer e trouxe melhores resultados em relação à qualidade de vida, em relação à potência, em relação à incontinência urinária. E aí o que essa empresa de robô fez? Catalogou todas essas cirurgias e qual que será o próximo passo aí, não tão longe? Aí sim o robô, ele praticamente opera sozinho. Ele já sabe o caminho em todos esses anos. Seria como se fosse a inteligência artificial que eu preciso criar ela e tá passando o lado bom, positivo para ela, para eu passar os valores, a ética, o caráter, e ela segue aquele espaço, no caso, por exemplo, de uma cirurgia de próstata. Então ele pegou lá milhares de cirurgiões, pegou qual foi o que fez menos movimento, que teve uma mais qualidade, e ele vai associar de todos esses cirurgiões juntos, tentando entregar ali uma cirurgia também com maior qualidade. Nossa, loucura, né? Maravilhoso. Doutor, nosso tempo está quase chegando no final. Mas se pudesse aqui a gente ficava muito mais horas, porque com certeza tem muito conteúdo para compartilhar. Mas eu vou puxar aqui uma fala sua, que quando falou que está numa posição, o teu sucesso na sua diretoria, ela está muito vinculada à equipe que sempre esteve ao seu lado, não é isso? Então, não é um trabalho individual de um diretor, é um trabalho, o sucesso é o resultado de uma equipe. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses nossos executivos, para as pessoas que acompanham o podcast, uma mensagem do papel do líder, a liderança sobre uma equipe de alta performance. Qual o conselho, qual o comentário que faria para que eles pudessem também ter os mesmos resultados ou resultados parecidos de uma equipe de alta performance? Obrigado pela pergunta, Renato. A equipe nossa comercial, principalmente do marketing, da corretora, ela, ano passado, que a empresa toda é avaliada, foram uma das empresas com melhor grau de satisfação, principalmente da corretora e do marketing, em trabalhar na empresa. É lógico que a gente tem a responsabilidade de metas, de entrega de resultados, mas o colaborador, ele precisa se sentir cuidado, ele precisa se sentir ouvido, ele precisa se sentir amparado. A gente precisa sempre dar o exemplo, estar do lado desses colaboradores. Então, hoje, por exemplo, nós temos ali mais de 200 colaboradores que respondem à minha área. Eu não consigo estar diariamente ou todo mês falando ou conversando com todos. Mas a gente precisa ter uma comunicação assertiva, mostrando realmente qual é o propósito de estar ali, qual o planejamento e aonde nós vamos querer chegar, e precisa estar junto com essa equipe. A equipe, ela precisa estar motivada, ela precisa para entregar uma performance melhor. E quando ela acredita que aquilo que ela está fazendo diariamente no seu trabalho traz felicidade para ela, isso é importante. Isso realmente faz com que aumente muito a performance. E por que eu falo em felicidade? Eu falo não só do líder, mas independente onde a gente esteja, Renato. Tem que estar feliz, né? A gente tem que estar feliz, é tudo aquilo que a gente busca. Então eu brinco, eu falo que a gente tem que ter saúde, dormir bem, alimentar bem, fazer uma atividade física, mas a gente precisa também sorrir, a gente precisa confraternizar, e a gente precisa trazer felicidade às pessoas que nos cercam. Então, se hoje eu trabalho com 2 amigos, ou em casa, ou eu trabalho com 100, a gente tem que ser mais otimista, a gente tem que buscar
atingir os nossos objetivos, mas esse objetivo ele tem que estar presente também a felicidade. Em várias pesquisas mostrou que aquela pessoa que ajuda, que é mais otimista, que é mais colaborativa, ela realmente ela é mais feliz, ela tem um reconhecimento interno maior. Então, não é que tem uma receita única, mas acredite no seu propósito, tente fazer um bem, que realmente os resultados são consequência. Eu não tenho dúvida disso. Eu fiz uma especialização em psicologia positiva, né? E, nossa, se a gente estivesse aqui também horas para trazer comentários, trazer exemplos, experiências do que a gente vivenciou e qual a importância, a questão de realmente a felicidade, né? Da gente ter as pessoas felizes, você ser feliz. E não é difícil, não. As pessoas já colocam muito obstáculo para buscar esse caminho. Mas no primeiro passo, faz o exemplo mesmo, saia de casa. Quantas árvores tem da sua casa até o teu trabalho? Isso é savory. Se você observar, você está atento aos movimentos que a natureza disponibiliza para você. Isso já é uma contribuição para que você seja um pouco mais feliz. Doutor Frederico, suas palavras, comentários finais sobre esse encontro. E antes das palavras finais, eu gostaria de saber o que pode ser compartilhado nos bastidores da gestão comercial, porque tem coisa que não dá, né? Senão você não vai entregar aqui o ouro para a concorrência. Mas o que pode ser compartilhado que acontece nos bastidores? Hoje toda essa criação de produtos, essa estratégia, esse planejamento, uma pessoa que é capacitada, que é bem treinada, ela consegue realmente fazer um diagnóstico da operadora apenas olhando no painel da ANS. Então isso realmente não tem nenhum problema de ser compartilhado, porque ali ele tem evolução, quantidade de beneficiários, ticket médio, receita, contraprestações, índice geral de reclamação, notificações. Então isso é muito amplo e que a gente realmente toma nota do diagnóstico de como está aquela operadora. Agora, eu não vejo muito como um segredo, e não só na operadora ou na gestão comercial. É aquilo que a gente faz, seja uma clínica, um consultório, um salão de beleza, se a gente vai trabalhar feliz, gostando daquilo que a gente faz, e a gente faz com pessoas boas à nossa volta, e a gente acredita que está entregando algo realmente importante para a sociedade, qualquer área da vida, de gestão, a gente vai conseguir entregar resultado. Nossa, fechou com chave de ouro. Comentários finais. Eu agradeço, Renato, é uma experiência muito grande, a possibilidade de estar falando um pouco mais da minha vida, um pouco mais da carreira, e ter pessoas boas como o senhor ao meu lado, o qual eu admiro muito. Parabéns, continue com o podcast ainda por muitos anos, e conte sempre comigo. Muito obrigado. Isso tem sido alegria para mim. A gente acha que o ganho aqui é enorme, porque você traz pessoas aqui que compartilham o conhecimento, compartilham a experiência, e com certeza eu saio daqui conhecendo um pouco mais, sabendo um pouco mais, saio mais inspirado, porque às vezes a gente está numa vida assim, pô, mas é uma situação difícil, você vê o exemplo do outro. Não, cara, não é assim, vamos seguir esse caminho, né? E tem uma questão muito maior nisso tudo aí, cada um tem a sua religião, tem a sua inspiração, mas eu acredito muito na fé, na força de quem vem lá de cima, entendeu? Isso também nos contribui para que a gente faça o nosso trabalho com brilho,
melhorar a vida das pessoas, ser feliz e fazer com que as pessoas sejam felizes. E para que saia daqui um pouco mais feliz também, eu vou lhe presentear com a canequinha IRG Cash para tomar o seu chá, o seu café, a sua água. E mais uma vez, obrigado. Perfeito. Vou tomar o café. Vou te mandar a foto tomando um café. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado de ter cedido esse teu tempo para estar aqui conosco, compartilhando essa sua história, compartilhando esse seu conhecimento. E as portas estarão sempre abertas. E aí aviso o pessoal, dia 17 de junho, no auditório do Cicobi, ali na T8, o doutor Frederico está lá compartilhando um pouco mais do seu conhecimento e debatendo as questões da inteligência artificial no mercado de saúde. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, doutor. Perfeito, obrigado. Boa noite. Obrigado, Renato.